Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Igreja, pela tarde nós já completamos a fase dos procedimentos que aumentam o poder de Deus e já renovaremos para a próxima sexta-feira. Muitos já vieram à tarde, agora neste horário mesmo com a chuva, Deus há de abençoar todos os presentes ou quem está para chegar. A campanha também que está sendo feita nessa etapa vai até o final do mês, que é os 37 valentes que Davi teve. Isso vai completar no dia 28, mas já está sendo falado várias etapas desde a segunda-feira. Então aí você que prosseguir ao longo do mês, o foco é essa passagem também dos 37 valentes. Mas hoje o assunto é outro, procedimentos que o poder de Deus aumenta. Então muitas situações não é orar simplesmente, que é a base da fé, ou jejuar, ou consagrar, mas muitas vezes é a mudança de procedimento que faz o poder de Deus aumentar. Em todas as circunstâncias, sempre o procedimento mudado dá uma maior liberdade para Deus operar coisas que nem imaginamos. Então essa é a proposta da campanha, como a igreja primitiva tinha procedimentos adequados e Deus operava livremente. Então vamos passar agora para mais um, que é praticamente o final. Se você trouxe aí as Sagradas Escrituras, a leitura será feita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e a base da leitura é o verso 24, que é nessa passagem que está praticamente um dos procedimentos que mais fez ter avivamento na terra no tempo da Igreja dos Apóstolos. Atos capítulo 20, verso 24. Num pequeno versículo há um segredo extraordinário para a igreja ter avivamento. Então vamos fazer a leitura. Utilizamos aqui a Bíblia Jerusalém. Atos 20, verso 24. Diz o seguinte: mas em nada dou valor à minha vida, e ela não é preciosa para mim. Agora na Bíblia João Ferreira: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Na Jerusalém: mas em nada dou valor à minha vida, e ela não é preciosa para mim. Contanto que eu faça com alegria diária, em outras Bíblias, que eu cumpra com alegria o que Deus me deu a fazer para Ele na terra, ou minha carreira, ou meu chamado, ou ministério. Ministério quer dizer a função que Deus nos dá, que recebe de Deus, para dar o testemunho do Evangelho e da misericórdia ou do favor que Deus nos deu em Cristo. Façamos então diariamente isso com alegria, mas não tendo a vida dado a ela valor nenhum. Não dê valor à sua vida, não torne ela preciosa, mas só tenha alegria de dar o testemunho do Evangelho de Cristo. Então lemos aqui em 3 traduções. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, uma das coisas que é comum em todo ser vivo é a defesa da vida, tanto no reino animal, racional, como o ser humano, os irracional, os animais que vivem por instinto. Em todos os seres vivos encontra-se isso igual. A vida, ela é protegida. Os filhotes são protegidos pelos animais. O ser humano se protege, cria uma barreira, defende ladrão, faz defesa pessoal. Se alguém quer matar, ele age por legítima defesa. Todos queremos sempre nos defender, o nosso direito, a vida, ou querer nos proteger até de outros, para não envolver muitas vezes com ninguém. Então se cria isso no ser humano. Mas isto é decorrente de Deus ou da queda adâmica? Então essa é a pergunta que devemos fazer. O ser humano lá no Éden, ele se defendia, ele defendia a vida, ele se protegia, ele tinha autodefesa do seu direito, ou ele não agia assim? Claro que não. Isso só ocorreu na raça adâmica caída, e o reino animal se contaminou. A defesa de viver, a defesa de autoproteção, a defesa da pessoa ter defesa pessoal,
ou vem alguém para te bater e você age em legítima defesa. Isso ocorre depois da queda do ser humano, a autodefesa. Mas isso não é bom? Para o mundo natural é, só que para o mundo espiritual não é. É uma das coisas que mais impede o poder de Deus manifestar, é a nossa autodefesa. Isso está nos animais. Mas por que os animais também têm? Porque o pecado contaminou até o reino da terra. A natureza geme, como está em Romanos. Mas diz lá no livro de profeta Isaías, quando tiver o milênio, a criancinha vai brincar com a serpente. Não está lá? O boi vai andar com o leão, e a serpente vai passar em cima do leão, e ambos estarão todos em paz. Não haverá legítima defesa de cobra dando bote para matar as pessoas. Isso está no livro de Isaías. Foi falado mais claramente à tarde, porque muitos têm mais dificuldade de ler a Bíblia, mas depois você lê sobre o milênio. Mas então a questão da autodefesa, ela é devida à queda humana. E isso atrapalha o poder de Deus. Você pode ver que no casamento, vai chegando em certa etapa, a pessoa se autodefende. O direito é meu, vai separar, então eu quero isso para mim. Ainda quer tirar mais ainda do que é direito. A pessoa sai do emprego, ele vai para a justiça, ele não entra no acordo. Não, vou agora levar para o pau essa empresa. É o vocabulário que mais é usado. Direitos, defesa, pode ser legal, mas é algo que é algo natural. É o exemplo do ser humano. Autodefesa, auto se proteger, auto querer o seu direito, sempre querer algo para si. Mas veja bem que Deus falou para o apóstolo Paulo que eu não tenho mais a vida por preciosa, é 0 centavo. Não valorizo mais minha vida, que na terra a vida que Deus me deu, ela não pode ser valorizada. Não vou me defender em nada, não terei autodefesa, não vou buscar meu direito em nada, não vou me defender se alguém vai me matar. Fazer um serviço para Deus se me matar. Isso que Paulo estava dizendo. Mas veja bem que ele continua: mas também com alegria diária vou dar o testemunho do evangelho, da graça de Deus, naquilo que Deus me deu para fazer, todos nós. Por isso que desencadeou um grande avivamento na terra. Por quê? Porque eles voltam a visão lá para o Éden, dependência de Deus. Como Adão e Eva, quando ainda não havia caído, não havia autodefesa, a natureza estava perfeita, Deus operava livremente. O ser humano não criou barreira com Deus, a autodefesa ou a indagação de querer direitos. Mas aí então a unção volta lá na igreja dos apóstolos, e aí torna um grande avivamento, transtornou o mundo. Então foi porque orou que Deus fez avivamento? Não, porque passaram a não valorizar a vida e deram 0 para a vida, ou seja, no sentido de não se defender e alegrar todo dia na luta, na perseguição, para pregar o evangelho e dar o testemunho diário. Todos nós temos que dar o testemunho diário de Cristo com alegria. Aí o poder vem tão grande que Deus faz um avivamento, transtornou o mundo naquela época. Mas hoje as igrejas se autodefendem. Os pastores, os pregadores, muitos andam com leão de chácara, quer dizer, seguranças para cá e para lá. Teve até um tempo atrás que faleceu um grande apóstolo ou missionário, se não me engano, pregava atrás de uma cúpula de vidro à prova de bala. Então estava tendo a vida por preciosa. Não é um pregador então que está dentro das escrituras, está pregando, mas ele está resguardando a palavra da vida, não está cumprindo a palavra. Vive legalismo, mas não vive as escrituras. Mas por isso que não tem avivamento. Hoje os pregadores têm segurança, têm de tudo, mal conversam com o povo, mal andam com o povo, ou seja, não há aquela liberdade mais, justamente porque tem a vida por preciosa, querem aproveitar o que ganha. Então isso impede o avivamento, porque o poder de Deus só vai convencer mesmo quando nós não temos a vida preciosa mais, ou seja, no sentido que estamos livres e dependemos de Deus e não temos que nos autodefender. Isso volta lá para o Éden. Adão e Eva, Deus vinha na viração do dia, conversava com eles, não havia barreira, não havia muralha, não havia aquela sensação de cobrar de Deus ou de querer algo ou exigência de Deus. Só depois do pecado que Adão e Eva esconde e Deus fala: Adão, onde tu está?
e ele está lá no meio da árvore, escondendo em folha de figueira, e ele responde: estou aqui, mas estou nu. Mas quem te falou isso? Não, caímos no pecado. Aí criou já uma barreira de autodefesa. Não, a mulher que foi culpada, não, a mulher que tu me deu que fez isso. Já a autodefesa já começou a separar de Deus. Mas a unção volta de novo, como Paulo prega: não tenho mais a vida por preciosa. Não vou me autodefender, nem querer meu direito. Pode tirar o que quiser de mim, mas não vou reagir. Difícil é fazer isso. A maioria de nós ainda tem autodefesa, dentro da família, dentro da igreja, no trabalho, em qualquer área. Você pode ver, mexe com alguém para você ver. Primeira coisa, ele quer seus direitos. Então é meu, então isso aqui vai ser meu, isso aqui pode ficar para você, mas eu quero o melhor. Sempre a pessoa vai querer além. Autodefesa, autodireito, defesa pessoal, querer aproveitar o máximo para si mesmo. E aí o poder de Deus vai sendo barrado. Mas na igreja dos apóstolos isso mudou, porque eles não tinham mais a vida por preciosa. Eles tinham o prazer de morrer nas arenas dos leões, ser trucidado, ser crucificado de cabeça para baixo, perecer. Só que aí que o poder de Deus aumentava, transtornou o mundo. O que é transtornar? Não foi por mídia, não foi porque tinha muitos pregadores famosos, não foi porque oravam para Deus derramar poder, mas porque desvalorizaram a vida no sentido de depender de Deus e alegrar na pregação. Aí Deus pôde transtornar o mundo. Então a unção de transtornar o mundo é dependência disso que Deus tem revelado. E ele tem falado: meu servo, enquanto tu auto se defender, ou querer seus direitos, ou querer algo para si, o poder de Deus vai ficar limitado. E alegra-se na visão que Deus tem dado. Então já passamos muitas coisas, irmão, sabe? Abrimos mão de tudo, diretoria, de direitos que poderiam ser todos nossos, mas foi abrindo mão. Então muitas vezes, na hora que faz isso, você quer, vem a revelação da palavra. Deus fala: meu filho, porque tu fez daquela forma, agora eu vou te mostrar algo novo, vou te trazer luz à palavra. Então certo dia veio essa palavra: quanto menos valorizamos a nós mesmos e abrimos mão das coisas, mas alegrar pelo evangelho de Deus todo dia, mais o poder dele aumenta. Mas aumentou de uma vez? Não. Você pode notar que Atos dos Apóstolos ocorreu um período de mais ou menos uns 40 anos. Alguns relatam que a igreja primitiva durou 70, mas o ápice maior foi 40. Depois houve as decadências e acabou com 70. Mas o ápice do avivamento na igreja dos apóstolos foi com 40 anos depois que a igreja começou. E foi nesse tempo que o Império Romano foi decaindo, porque o evangelho transtornou o mundo. A palavra transtornar é traduzida como mudança radical. Mudou a sociedade, mudou o país, mudou o Império Romano, mudou tudo, transtornou, abalou. E enquanto teve aquele avivamento, o mundo foi convertido a Cristo. Aquela geração pode-se dizer que foi tocada por Deus, porque transtornou o mundo. O mundo é traduzido como cosmo. Cosmo envolve nações, povos, línguas, pessoas diferentes. Foi transtornado. Enquanto esse princípio foi aplicado, Deus operou livremente. Mas hoje o que nos barra é justamente o contrário, é a autodefesa dos ministérios, da mídia, a autodefesa dos bens, a autodefesa dos patrimônios das igrejas, a autodefesa dos direitos pessoal. E aí então não há como Deus fazer muito. E também o problema é que não prega o evangelho com alegria todo dia, porque é diariamente alegria no testemunho de Cristo, naquilo que Ele nos deu, e a graça de Cristo, quer dizer, o favor que Ele nos deu. A igreja primitiva orava e falava: Senhor, nos concede ousadia diária para anunciar o evangelho. A palavra ousadia quer dizer falar com alegria o evangelho. Eles oravam, era para isso. E então não valorizava a vida. O poder de Deus transtornava. Era tanto poder que o local tremia na hora que eles se reuniam.
um tremor mesmo de poder sobrenatural. Não é porque as pessoas estavam dançando, pulando ou dando piruleta, barulhando o chão. Era tremor mesmo da presença de Deus, que só quem viu aquilo lá que pode dar o testemunho do que é, mas que é real é. Então a etapa de hoje é uma ilustração de uma revelação que está prestes a ocorrer. Se houver em nosso meio esta declaração: Senhor, eu quero isso para mim, eu quero realmente voltar lá para o Éden, quero romper barreiras de proteção, quero, ó Pai, alegrar no evangelho diário, não quero valorizar a minha vida, mesmo que eu morra trucidado, alguém me mate ou passe em cima de mim, mas não vou valorizar mais nada, vou depender de Deus, não vai ter derrota. Pode ocorrer que vire algum mártir, como ocorreu também, só que os mártires, eles têm privilégio no céu. Quem morreu mártir no tempo da Igreja dos Apóstolos estão diante do trono de Deus, que ninguém fica naquela posição, só os mártires de Deus, tamanha a honra que eles já têm. Mas se não virar mártir, pelo menos que venhamos perder essa declaração de autodefesa e não valorizar mais a vida. Você fala: não, a minha vida é 0 centavo, ela é para Deus e pronto. Para mim não vou justificar, nem me defender. Se quer tirar o que eu tenho, tira. Se o parente quer tirar, tira. Se o patrão não quer dar os direitos, fica com ele. Mas eu vou deixar Deus agir. O difícil é fazer isso. Mas na Igreja dos Apóstolos fizeram, voltaram lá para o Éden, e aí transtornou o mundo. Então Deus falou dessa maneira: quando a igreja transtornar o mundo, é porque o meu povo não valoriza a vós mesmos, mas estão totalmente alegres na minha palavra, e operarei o meu mover. Porque quanto mais temos autodefesa, é o sinal que estamos como Adão caído ainda, escondendo de Deus e com a roupa de figueira. Deus fala: onde está Adão? Escondido, e uma autodefesa, culpa da mulher, a que tu me deu que fez isto. Mas se você voltar antes da figueira, antes da queda, Deus vinha todo dia falar com Adão e Eva em liberdade, e não havia barreira nenhuma, o poder completo de Deus. Então assim a revelação. Se o Espírito de Deus então encontrar em nós guarida, que esse procedimento se cumpra, porque na realidade ele é necessário para um grande avivamento. Então assim completamos essas fases da Igreja dos Apóstolos, como eles faziam. Em tudo adorava a Deus, ria do problema, gloriava das questões, tinha mais prazer em ganhar alma do que para o céu, consagração a Deus, desejo de adorar a Deus. Tudo isso faz o poder de Deus aumentar. Orar no Espírito, dar a própria vida e não se autodefender, e alegria diária pelo Evangelho. Então são bases que Deus traz luz à palavra para mostrar que não era só oração que eles faziam, mas procedimentos que Deus operava. Se você for em vários ministérios, dificilmente encontra isso. Até aqui, agora que Deus está trazendo luz a essas palavras, mas vai cumprir. Você vai encontrar igreja que se autodefende, pessoas que faz o evangelho como comércio, ou faz só eventos para atrair pessoas, mas não há alegria no evangelho. Prega o evangelho mais para ter cargo ou galgar posições na liderança, mas não estão pregando por alegria, e muito menos expondo a vida. Muitas vezes há uma autodefesa, e há uma defesa pessoal dos seus direitos. Não, eu ganhei aquela arma, aquela célula é minha, e aquele lá roubou meu membro. Autodefesa é o que mais tem nas igrejas, proselitismo para todo lado, e aí não é avivamento. Mas isso está mudando. O mover de Deus está aumentando a cada dia por um grande avivamento. Então que você tenha esse desejo: Senhor, eu quero voltar antes da queda, eu quero ter aquele prazer de não ter mais barreira com Deus, dependência dele, não haver mais justificativa, a culpa é desse, daquele outro, ao se defender. Senão você volta lá para o Adão caído. Mas o Adão, segundo Adão, que é Cristo, ele é livre, ele não se autodefende, ele depende de Deus, é a alegria da obra de Deus. Então essa é mais uma etapa, e que esta unção se manifeste em nós. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Então fique de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus, e vamos daqui a pouco dar a água consagrada, nesse sentido
de tirar da nossa mente essas autodefesas que é sinal de queda adâmica, mas uma mente livre de não valorizar a si mesmos e alegria no Senhor. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos prosseguindo, ó Deus, mais uma etapa desta campanha, os procedimentos que a Bíblia relata que levou um grande avivamento na terra, que transtornaram o mundo no tempo da Igreja dos Apóstolos. Ó Deus amado, Deus querido, muito obrigado por todos que já vieram à tarde, ó Pai, muitos completando esta fase e já renovaram para a próxima sexta-feira uma etapa jamais pregada também que vai começar. Ó Deus de amor e misericórdia, opere sobre todos os presentes, ó Pai, que venhamos ter a visão da palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Senhor, nessa passagem que é um simples versículo, há uma das maiores realidades do avivamento, que tu trouxe luz à palavra. Quando tu falou, meu servo, ao voltar para o Éden, é que a glória do teu Deus manifesta na terra. E tu foi mostrando que no Éden não havia barreira de justificar, não havia autodefesa, mas comunhão livre com o Pai. A autodefesa só começou quando Adão esconde Deus pelo pecado e dá desculpa e joga a culpa na mulher e assim por diante. E aí o poder de Deus não tem como operar grandissimamente ao longo da história, mas o poder de Deus se volta na Igreja dos Apóstolos, ao ponto que Deus usa o apóstolo Paulo para declarar: não tenho mais minha vida por preciosa momento nenhum, mas me alegro no evangelho diário, no testemunho da graça de Cristo, a cumprir o que Ele tem dado. Assim se cumpre em nós, ó Pai, a visão da palavra. Pode a igreja inventar dogmas, doutrinas, filosofias na igreja, modelos que existem de todas as formas, paradigmas que estão sendo anunciados para tentar ganhar alma, mas o grande princípio do avivamento é não ter barreira do evangelho, é dependência a Deus, é acabar a autodefesa do homem, é totalmente não ter a vida por preciosa e expô-la e não ter medo de morrer a momento nenhum, e alegrar diariamente no evangelho. Isso era a base do avivamento. Isso mudou o mundo, transtornou a história através da Igreja dos Apóstolos. Senhor, a visão se cumpra sobre este ministério como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Senhor, nos livra do pecado, nos livra do mal, de toda a carnalidade, todo engano. Senhor, nos livra da autojustificativa humana caída. Nos ajuda, Pai, a andar no Espírito. O que é o propósito de Deus em nós é que se cumpra. O que é de Deus é que se realize. O que é do chamado do Pai é que se cumpra de todo o coração. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Opere abundantemente sobre todos nesta noite, Pai. Já renovamos o voto para mais uma etapa de 7 sextas-feiras de libertação, mais uma etapa, mais uma sequência de bênção para riqueza, vitória, livramento e despojar o reino das trevas, ó Pai. Que se renove todos mais 7 etapas de sextas-feiras de libertação, e assim, ó Pai, esta fase é completada, procedimento de bênção para o poder de Deus aumentar, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.